Shalom, queridos. Hoje estamos em um visual diferente, pelo fato de que nós estamos fazendo essa live acompanhada e nós sabemos que as autoridades devem ser obedecidas. E nós estamos aqui obedecendo. Louvo ao Senhor, porque aqui no Face nós estamos a cada meio-dia com essa live e ao mesmo tempo nós temos estado também gravando para o YouTube. Então você que participa dessa live aqui no Face ao meio-dia, saiba que mais ou menos às 17 horas no YouTube também você já vai ter o vídeo com o mesmo assunto. Então é uma live que está sendo feita no Facebook, mas que quando chega lá para as 17 horas, você já pode assistir esse vídeo também pelo YouTube. Então você confirma tudo, renova tudo, repassa, e o nome do Senhor será glorificado, porque nossa intenção aqui é conhecer mais ao Senhor. E a palavra diz em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é isso que você está aqui comigo fazendo, conhecendo mais a Deus. E nós louvamos porque sabemos que louvamos a nosso Deus, porque sabemos que Ele está conosco, e todo tipo de retaliação direcionada a nós e as pessoas que estão fazendo parte dessa live, fazendo parte desse vídeo, que vai estar ouvindo esse vídeo, também estão protegidas, guardadas pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Já estamos aqui com a Ivone, com Osmar. O pessoal está chegando aqui no Face. E vamos começar passando a palavra para... Hoje nós vamos entrar com o assunto, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E eu estou aqui com uma discípula. Eu já estou há 72 anos e já enviei várias discípulas, já fiz discipulados de 12, e já temos bispas, já temos pastoras, e agora é uma nova equipe que nós formamos. Nessa nova equipe também está essa discípula, a Jaquiara, já conhecida de muitos. Então é a nova equipe que nós formamos, que Deus nos entregou, para estarmos preparando aos 72 anos, com permissão de Deus e a misericórdia dEle, para entregarmos também na seara do Senhor, para fazer a obra como as outras que há 20 anos atrás nós começamos, e hoje elas já são pastoras, são missionárias, são bispas. Então, eu acredito que cada dia vocês vão conhecer essa nova equipe de discípulas que eu estou tomando conta. Jesus Cristo é o professor e eu estou sendo usada por Ele para ensiná-las, para consolidá-las e para enviá-las. Ganhamos, estamos consolidando, discipulando e enviando. Então está com a palavra agora uma das mais novas discípulas do nosso novo discipulado, que é a Jaquiara. Glória a Deus. Graça e paz a todos. É uma honra estar aqui honrando os profetas. Ela vai falar bem alto por causa da distância que nós estamos aqui. Então precisamos de uma altura bem maior. Eu creio que eu também estou pensando que estou falando alto, mas não estou. Que é para que todos possam alcançar a nossa voz. Bom, graça e paz. É uma honra poder estar aqui honrando os profetas que Deus colocou sobre as nossas vidas. E especialmente sobre o estudo que a gente vai ter hoje, eu quero dizer, apóstola, que depois de ter vindo, acompanhando, fazendo com a senhora o estudo de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é o Pentateuco, eu tenho tido facilidade para entender os outros livros, né, que veio. Juízes, Ruth, e agora a gente vai começar, ver Josué, Juízes, Ruth, e agora a gente vai começar 1 Samuel. Por quê? Muitas das coisas que a gente vê nos livros pós-Pentateuco
As respostas estão nos primeiros estudos, na fundação de tudo, nas primeiras coisas. E recentemente, até conversando com uma discípula, ela estava me questionando acerca das visualização de texto, né, de quantidade de pessoas que visualizam as lives da senhora e em relação às lives do apóstolo. Aí eu falei para ela, o estudo com a apóstola é um estudo de base, né? É o beabá espiritual. Ela vai fazendo o alicerce, vem trabalhando com o alicerce. Porque quando a gente passa pela rua que vê aqueles prédios maravilhosos, a gente admira o que está visível. Mas o que faz com que aquilo ali esteja de pé firme é o que está invisível, é o fundamento. E é justamente esse trabalho que a apóstola faz. É um trabalho de estar nos educando, nos ensinando, né? Fazendo aquele trabalho da professora do primário, que vai ensinando, ó, é beabá, é assim, repete, repete. Por quê? Quando a gente chega lá na frente, é o que vai nos garantir um bom entendimento dos novos estudos, é justamente a base. Tanto no mundo secular é assim, e muito mais na vida espiritual. Glória a Deus. Às vezes fica doloroso, mas é assim mesmo. A professora na faculdade, quando nós estamos já no curso superior, eu creio que você que já passou pela faculdade, está passando, sabe? Aí você lembra da sua professora primária, não é verdade? Porque se você tem hoje uma boa base no seu estudo superior, é porque teve um bom início. Sua professora de alfabetização te ensinou bem. Então, quem é bem alfabetizado é um bom aluno em qualquer lugar que chega, seja na faculdade, seja onde for, concurso que vai prestar, por causa de uma boa alfabetização. Então, mas sempre a professora de alfabetização é aquela temida, né? Eu me lembro que meu professor de alfabetização foi meu pai. No meu tempo, a gente não ia para a escola sem saber, já ia alfabetizado pelos pais. E eu temia o momento que meu pai chamava para sentar na mesa, porque não é fácil juntar letrinhas, ficar ali formando sílabas. Eu chorava, tomava meus bolos, que naquele tempo era bolo na mão, palmatória. Mas hoje eu não cheguei a ter um curso superior completo, não consegui. Mas ao fazer um curso superior, pela metade mesmo, até onde eu cheguei, eu tive muita facilidade por causa do início que eu tive. A área de português para mim, eu não sou bem falante, mas o pouco que eu sei foi por causa da base do meu pai, dos primeiros ensinos, como a soletrar, as sílabas. Isso é muito importante. Então, hoje, eu não tenho nenhum problema em relação à minha posição. Agora mesmo vou entrar com o primeiro livro de Samuel, capítulo 1. O apóstolo vai ensinar, um texto desse, ele vai por outro ângulo, trazer respostas, revelações. Eu vou pelo ângulo seguinte, dizer para você que o livro de Samuel, a data dele foi de 970 a.C. De 970 a.C. a 722 a.C. Por nesse período foi acontecer essa história, esse livro ser escrito. Vou falar para vocês que tem 31 capítulos. Vou falar que os principais personagens desse livro é Samuel, Saul e Davi. Então eu entro pela parte básica que ajuda no entendimento. Você não pode esquecer da hermenêutica, da exegese, porque para entender a Bíblia não é somente você ler e ter o Espírito Santo, não. O Espírito Santo, ele quer encontrar de você a sua parte. Ele trabalha em cima da parte que você já fez. Então, se você é a pessoa acomodada, que não se interessa em entender Deus, em conhecer a Deus, o Espírito Santo não vai fazer nada por você, não. É preciso que você ponha seus esforços
para estudar. Hoje, graças a Deus, já está tudo muito mais fácil. A gente pode fazer curso de teologia dentro da nossa própria casa. Então, hoje facilitou a gente entender a palavra de Deus. Vocês sabem muito bem quantas doutrinas, quantas heresias estão espalhadas sobre a terra por conta de não entender a Bíblia, de se ler sem interesse de conhecer a Deus. Quem quer conhecer a Deus, lê os detalhes, procura ajuda e não fica com nada pendente. Eu me lembro da minha mãe, ela estava numa seita que foi tirada da Bíblia. E graças a Deus chegou um santo homem de Deus que veio esclarecer tudo para nós. E eu e a minha mãe recebemos a Jesus. Minha mãe saiu de um ambiente terrível, era uma seita maligna mesmo. Toda seita é maligna mesmo. Mas foi tirada da Bíblia. Então hoje, graças a Deus, eu agradeço ao meu Senhor, sou grata por ter, aos meus 7 anos de idade, conhecido a palavra. E hoje eu não quero cometer os mesmos erros que tantas pessoas têm cometido. Eu preciso estudar a palavra e como eu sei que tem muita gente precisando, eu estou me expondo, estou aqui no Face, daqui a pouquinho eu estarei no YouTube, daqui a pouquinho, às 17 horas já entra um vídeo lá no YouTube com o mesmo assunto e às 13 horas, logo que terminar aqui, eu já estarei no Instagram, para que eu possa ver pessoas com zelo, com vontade de conhecer a Deus. Você não pode conhecer uma pessoa sem conversar com ela, sem ouvi-la. E a maneira de ouvir a Deus é a palavra. Então eu entro dizendo que Samuel, o significado do nome Samuel é ouvido por Deus. Aí o apóstolo não vai entrar com essa parte. Ele vai entrar com outras revelações. Porque nós nos completamos. Deus não nos juntou em vão. Eu e o apóstolo somos completos em Deus. Nós fomos unidos para estarmos um ajudando o outro. No meu caso, como mulher, adjutora, trazendo a base, e ele vem com as revelações que vocês amam tanto. É como a Jaqueira falou, o edifício pronto é bom, todo mundo quer ver. Por isso que tem um grande número de visualizações para o apóstolo. E agora um alicerce é feio demais, ninguém gosta. Cavar, buraco, botar pedra, botar cimento. Então, por isso que são poucas pessoas comigo. Mas cada qual no seu cada qual. Eu não estou achando ruim é meu papel. Graças a Deus pelo privilégio de poder fazer alicerce para o meu Senhor. Ser usada por Ele para fazer o alicerce e a base para as pessoas procurarem conhecê-lo mais. Então, abençoados estão todos aqueles que estão com apóstolos e abençoados estão todos também que estão comigo. Não tem diferença. Um e o outro, todos dois estão trabalhando com a mesma finalidade, fazer Deus conhecido. E aqui eu entro com esse assunto desse jeito, né? Samuel era nazireu de Deus, aí ele não vai falar sobre isso. Ele vai falar outras coisas sobre Samuel. No dia que ele pregar para vocês nesse assunto, vai ser diferente, vai ser vocês pulando, gritando, aleluia, receba, porque é a parte dele. E eu estou feliz com a minha. É a base. Aí são poucas pessoas que querem. É dolorido ver construção de base, de alicerce. Quem que gosta de ver buraco, de ver cimento e pedra, lá se vai? Gosta de ver o edifício pronto. Então essa é a parte do apóstolo. O edifício está pronto, a base aqui, que é a palavra. Ele vem trazendo as revelações de Deus. Aí é festa, é palma, é grita, é aleluia, glória a Deus. E eu feliz porque sei que a obra está completa. Faço a minha parte, Deus me usa e Deus usa para ele fazer a parte dele. Então hoje nós estamos começando o primeiro livro de Samuel, o primeiro capítulo, falando para você que a palavra Ana quer dizer graça. Isso aí, eu quero saber disso, queira, é importante saber que o nome Ana é graça, e não foi isso que ela foi alcançada. O nome tal, ela aconteceu na vida dela, tal qual o nome dela significa, graça. Então, houve realmente a graça de Deus sobre a vida de Ana, que estava destinada a não gerar filhos, mas ela orou ao Senhor. Primeiro, eu quero que você comece o livro dizendo que um homem, né, chamado Eucana, é bom que a gente pegue a Bíblia e leia,
pedacinho para vocês. Tá no som. Então é bom que a gente faça a leitura para ter o início assim, mas sabemos que eu estou mais na parte que é das pedras, do cimento, do buraco, que é o alicerce. Eucana. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Isso tudo para quem já estudou comigo, desde Gênesis, já é água com açúcar. Saber que esse homem era de Ramataim de Zofim, todos esses nomes já foram falados antes. Saber que ele estava da montanha de Efraim, todos já sabem que Efraim é uma tribo, não é? Porque já estudou também comigo, é uma tribo chamada Efraim. E ele era dessa tribo. Olha aí, se você não tivesse estudado antes, feito Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, você ia saber disso? Não ia saber, e é importante saber. Porque isso tudo que está falando de Eucana é porque um homem judeu só tinha valor se soubesse de onde ele veio. Tinha que saber a genealogia dele. É por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 1, está aquelas gerações todas, porque senão os judeus não iam nunca aceitar a Jesus. Já foi difícil para aceitar, tendo a genealogia. Se não tivesse, ele nem botava o pé. Quer dizer, botava porque Deus é Deus, mas ia ser mais dificuldades ainda. Porque não tem credibilidade para um judeu que não apresenta a sua genealogia. É por isso que está falando tudo isso aqui sobre Eucana. Quem é ele, de onde ele veio, quem foi o pai, quem foi o avô, quem foi o bisavô. É por isso. Então é importante a gente estudar a Bíblia com amor, com dedicação, entender tudo que Deus está dizendo, porque é dessa maneira que a gente conhece o Senhor. Aqui diz que ele tinha 2 mulheres. Isso aí era permitido naquela época, você já estudou isso também lá adiante, quando a mulher não gerava filhos. Mas você sabe que nunca deu certo. Deus permitia por causa da dureza do coração. O homem não queria se conformar com aquela sentença de não gerar filhos, queria ter herdeiro. E aí ficava muito triste e o Papai do Céu permitia, não era a vontade de Deus isso. Porque se não fosse a vontade de Deus, não ia dar tantos danos como deu. Lá no início, você vendo a situação de Sara e Abraão, que eu creio que é o primeiro caso desse tipo, desse nível, da mulher ter uma pessoa que gere filho para seu marido. E o caso de Sara foi mais grave, que foi ela que entregou. E aqui, passando-se o tempo, e sempre os homens, você vê também o caso de Raquel, o caso de Leia. Então, por isso que é bom a gente saber a Bíblia toda, estudar. E essa parte tem que ter pouca gente mesmo, estudiosos na terra são poucos. Aí não tem muita gente querendo estudar, não, tanto na área secular como na espiritual. O estudo é algo que requer tempo, muita energia, vontade, força de vontade, e as pessoas não têm essa vontade de estudar. Gostam de coisas fáceis, então é mais difícil. Mas, mesmo assim, eu entendo e não estou infeliz com nada disso. Estou feliz com o meu papel de ser aquela que pega o alicerce. E estou feliz de ver meu marido pegar o edifício, apresentar o edifício e o nome do Senhor sendo glorificado em nossas vidas. Então, aqui você está vendo todos os detalhes, está vendo que ele tem 2 mulheres. E ele é um sacerdote, você vê que ele leva ofertas lá em Siló. E era uma pessoa fiel. Você vê no livro de Juízes, terminou naquele caos, aquela idolatria total, a Milca e aquela família que ficou tendo um santuário dentro da sua casa, porque não queria andar alguns quilômetros para chegar até Siló. Termina o livro de Juízes naquela infidelidade total, naquele caos, o povo de Israel totalmente distanciado de Deus. Mas aqui nós estamos vendo uma família que não está muito longe do tempo de Juízes, não. E está se vendo que eles eram fiéis. Ele levava a oferta anualmente em Siló. E ali, Ana também ia fazer seus momentos no tabernáculo. Tudo aqui está se vendo que é uma
família sacerdotal, mas que tinha permissão de ter 2 mulheres, pelo fato de Ana ter sido estéril. Ele cuidava bem da sua esposa e preferia sua esposa, a outra apenas para gerar filhos. Mas como já se viu, nunca dá certo. Deus não fez um homem para ter 2 mulheres, nem por esse fato, quando a mulher é estéril. É apenas uma permissão. Todos os casos você vê que dá problema. Olha a Ana aqui chorando, desesperada, triste, ao ponto de não querer nem se alimentar. Mas graças a Deus que o Senhor ouviu as orações de Eucana, que estava preocupado com sua mulher. Você vê que ele ficava preocupado ao ponto de ficar: Ana, por que você está chorando? Não vê que eu amo você, que eu não sou melhor do que filhos, Ana? Aí ficava consolando. Era um homem amoroso, era um homem que cuidava bem da sua esposa, era um sacerdote realmente fiel. E ele, com certeza, teve seus momentos de oração e teve influência nessa decisão de Ana, dela parar de chorar, dela ir procurar resposta em Deus. E ela foi fazer isso. E nós vemos que ela roga por um filho aqui na partir do versículo 9. Ela vai ao tabernáculo, vai em Siló, e está ali o sacerdote Eli. E agora o Eli era um sacerdote que estava desconectado, não percebeu, estava desconectado de Deus. Porque o homem de Deus, ele percebe o que é espiritual. E ele não percebeu que Ana estava ali chorando, não era porque estivesse embriagada, mas ela estava se derramando na presença de Deus. E esse sacerdote, você vê, obeso, desconectado, no sacerdote obeso, que você vai ver adiante, que é porque era comilão, não era obeso por causa de um problema hormonal, não, era obeso porque era comilão mesmo. Você vê que os filhos, lá adiante nós vamos ver o restante, mas por aí você vê, era comilão mesmo. Então são coisas que a gente vai percebendo por detalhes. Para um bom entendedor, minha palavra basta. Se os filhos eram daquele comportamento, e ele nem sequer sabia se conduzir com os filhos, e essa parte vocês não vão ouvir, mas eu quero mostrar para ver a situação de Ana aqui diante desse sacerdote, nesse capítulo 1. Estava diante de um sacerdote desconectado de Deus. Ele não estava firme nos princípios. Ele não tinha que estar daquele jeito. Não era por doença. E se fosse por doença, Deus curava. Ele pedia e Deus curava. Ele mesmo estava gostando de ser obeso, de viver sem pensamentos bons, ligado a Deus, levando tempo mais de jejum e oração. Que é impossível uma pessoa ver jejum e oração e estar obeso. É sinal que ele estava vivendo uma vida desconectada dos princípios. Mas eu quero dizer para você que Ana, com certeza, deu o passo certo. Ela respeitou esse sacerdote. Mesmo, eu estou aqui no capítulo 1, não estou lendo os versículos, mas já estou a partir do versículo 9, onde fala que Ana roga para Deus dar um filho. É do capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 19. Você vai acompanhando, que aqui não dá para fazer a leitura. Então, Ana, ela respeitou, vá observando os detalhes. As coisas que não dão certo, que nunca deu certo. Um homem, mesmo que a mulher seja estéril, Deus já não tem mais isso como validade. Foi no tempo da antiga aliança, não deu certo. As mulheres sofriam a si mesmas por conta de o marido ter uma mulher para gerar filhos. Outra coisa que não deu certo, esse sacerdote desse jeito, com milão, desconectado das coisas espirituais, que aquele que é vencido pelo estômago se distancia das coisas espirituais. E a coisa maravilhosa é ver que Ana percebeu que só tinha um jeito para ela: entregar esse filho para Deus. E você está vendo aqui algo de para um grande entendimento nosso. Deus estava precisando de um profeta. Deus estava precisando de alguém que liderasse Israel. Israel estava acabando. A gente vê lá em Juízes, vê no livro de Ruth, tudo a gente vê que estava. No livro de Ruth você vê a fome, castigo de Deus por causa deles estarem desobedecendo. Israel precisava urgente de um profeta, de um juiz que fosse verdadeiro e profeta do Senhor.
E Ana tocou no coração de Deus. Quando você entrega o que você quer para Deus, tenha certeza que Deus não vai ficar te devendo nada. Ele só quer sondar o teu coração, ver até que ponto são os seus desejos. Para que é que você está desejando alguma coisa? É para Ele, porque nós devemos viver para a glória dEle. Nós somos gerados desde o Éden para viver para a glória de Deus. Os meus desejos têm que alcançar o coração de Deus. Tem que ser direcionado para Deus, glorificar a Deus. Uma coisa importante de destacar aqui, vou abrir um parênteses, é o casamento. A gente pensa que casamento, a gente casa, eu sempre falava muito isso, eu quero corrigir agora para vocês. Casar para fazer o outro feliz. Quem sou eu para fazer o meu marido feliz? E o meu marido casar para me fazer feliz. Quem é ele? Que condição tem um ser humano de trazer felicidade para outro? Tem momentos de carnalidade, de hormônios entrando em cena, carne. Mas a felicidade que o ser humano precisa, só Deus pode dar. Então a gente não vai casar porque vai fazer fulano feliz. Nem fulano vai casar comigo porque vai me fazer feliz. A gente casa para a glória de Deus, porque foi Ele que colocou escrito lá desde o início. Desde o início ele disse, deixa o homem, o pai e a mãe unir-se à sua mulher. Então a gente casa porque é uma ordem de Deus. Claro que a gente tem que casar bem intencionado de fazer a outra pessoa feliz, mas não dizer que esse é o principal objetivo, porque o objetivo mesmo do casamento é glorificar o nome do Senhor. Então você que estava pensando que tinha a condição de fazer alguém feliz, tira o cavalinho da chuva. Eu pensava que eu podia fazer meu marido feliz, mas quantos momentos eu trouxe tristeza para a vida dele, pelas minhas fragilidades. Ele também casou pensando em me fazer feliz, mas quantos momentos ele trouxe tristeza para a minha vida por causa das fragilidades dele. Então o casamento é para a glória de Deus, é você aprender que vai casar para suportar o outro do jeito que ele é, e o outro te suportar também como você é. Mas por que vai fazer isso? Porque é para a glória de Deus, porque foi o Senhor que disse que era para casar, para unir-se à sua mulher e casar. Porque Deus quer famílias na terra onde Ele possa trabalhar nas nossas vidas e no final de tudo a gente poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então eu estou abrindo aqui esse parênteses e vou fechar. Então nós vemos aqui a Ana entendendo que deveria entregar o que ela estava necessitando para Deus. Como eu já disse, tudo que façamos, devemos fazer, está escrito também na palavra, que façamos para a glória dele, que comamos, que bebamos, né? Assim que diz o apóstolo Paulo, que comamos, que bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então está incluído também os seus desejos, um filho que você deseja, queira ele para a glória de Deus, é herança do Senhor, entregue ao Senhor, faça o que Ana disse. Tem gente estéril aí porque não tem coragem de dizer assim, eu vou querer esse filho para glorificar o nome do Senhor, vou entregar o meu Deus. Ele vai ser criado no temor do Senhor. Não estou falando você criar porque leva na escola dominical, não. É 24 horas você fazendo daquela criança um homem santo de Deus ou uma mulher santa de Deus. Isso requer responsabilidade, renunciar a tudo para se dedicar àquela criança. E tem mulheres estéreis aí por isso. Porque estão pensando em ter um filho para a glória deles, não é? Do casal. Para ficar subindo e descendo, vendo qual é a próxima roupa da vitrine, a mais bonita para vestir. Ô, meu filho está tão lindo, vestidinho tão lindo, que roupinha linda, que sapatinho lindo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que faça como Ana, entregue para a glória dele. E Ana fez isso, imediatamente recebeu. Agora, eu quero dizer para você que sempre tem que ter um sacerdote, tá? Um homem de Deus escolhido na terra para liberar a bênção. Deus despachou, mas teve que ser usado aquele sacerdote desconectado, detonado, de vida espiritual, muito aquilo que necessitava ter, mas Deus não deixa de maneira nenhuma passar. Se ele tem um representante, ele pune depois, mas a bênção só vem pela mão dele. Se você está tendo alguém que você não tem confiança, que é o seu sacerdote, você sabe de uma coisa, é pela mão dele que você vai receber a bênção. Saiba que Deus não desvaloriza o chamado dele para alguém. Vocês viram Sansão, quem está me acompanhando viu a história de Sansão. Deus viu em Sansão o que de bom? Sansão pecou da hora que nasceu até a hora que morreu. Mas o Senhor não se apartou de Sansão, não abandonou,
e usou Sansão para o propósito que ele queria, detonar os inimigos de Israel, os filisteus. Então, não fique pensando que essa sacerdotisa, ou esse sacerdote que Deus colocou na sua vida, você pode ficar alheio à presença dele na sua vida, não. Nem esse profeta, nem essa profetisa. Quando eu falo profeta, se seu ministério é de apóstolos, não se esqueça, Deus gosta de hierarquia, Ele não desvaloriza. Se seu ministério é de apóstolo, não se esqueça, a sua bênção vem através do seu apóstolo, a sua bênção vem através da sua apóstola, e pode vir pelos bispos e pastores, se Ele autorizar também. Ele pode dizer, vá para o pastor tal, e a bênção vai ser transferida através do pastor tal. Vá para o bispo tal, e a bênção vai ser liberada através do bispo tal, com a ordem dele. Então, em nome de Jesus, não se esqueça disso. Se você está achando seus líderes espirituais uma negação, não está vendo nada neles, sabe que Deus está. O nome dele tem que ser exaltado. Se tem um líder, foi uma vergonha, na Bíblia foi Eli. E Deus liberou a bênção de Ana, foi através de Eli. Agora, depois, ele foi se acertar com Eli. Lá adiante, você vai ver o que ele vai fazer com Eli. Você que já leu a história, já está sabendo. Quem não leu, vai saber lá adiante. Daqui a 2 dias, mais ou menos, já estarei nesse capítulo, onde você vai ver o que Deus fez com Eli. Mas ele não desvalorizou a função dele. Quem derrama a bênção, quem é usado por Deus para derramar a bênção sobre a vida daquelas pessoas que o Senhor colocou aquele líder, é aquele líder que Deus colocou. Então, graças a Deus pelas lições que nós estamos tendo, Deus tem nos falado, não deu para fazer todo o comentário, mas pelo menos eu creio que algumas coisas importantes, algumas revelações que você precisava ter hoje já teve. Então glorifica o nome do Senhor por isso. E cada vez mais esteja atento para a palavra de Deus, porque nós vamos continuar em nome de Jesus conhecendo mais o Senhor, é através da sua palavra. Que é a única maneira mais eficaz é essa. Ele fala em sonhos, ele se apresenta a gente de maneiras diferentes, mas a eficaz, aquela que é do dia a dia, o conhecimento é a palavra dele. Por isso que ele diz, medite de dia e de noite. Ele deixa bem claro que medita na palavra de dia e de noite é como uma árvore plantada que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Então prossigamos em conhecer o Senhor. Daqui a pouquinho eu estou no Instagram, em nome de Jesus, no horário das 13 horas, já tem uma live no Instagram. E estou encerrando essa, agradecendo a todos vocês e querendo que vocês façam o seguinte, se vocês, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se está sendo bom para vocês essa live aqui no Facebook, porque você não vai convencendo outras pessoas a estarem também fazendo seu Face e tendo esse momento. Tantas pessoas que estão ao seu redor na sua congregação, que nem está sabendo que isso acontece, você pode ser um agente de milagres. Você pode ser usada para que essas pessoas possam estar com a sua líder, sua apóstola Rai. Não é? Você pode ser usada, até dar esse entendimento para elas, dizer que elas não se afastem, que a bênção vem pelo meio daqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então ajude essas pessoas. Quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Faça isso. Também fale para elas que tem o Instagram no horário das 13 horas. Vá fazendo um reboliço no meio da sua congregação, para que muitas pessoas sejam abençoadas, que eu tenho certeza que a cada dia que nós estivermos abrindo a Bíblia, que é a palavra de Deus, e juntos aqui estudando, nós iremos conhecer mais o Senhor. E só tem a ganhar quem conhece a Deus. Não tem decepção. O conhecer de Deus é só para a glória dele mesmo. Cada dia nós vemos que o amor dele é incondicional. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que a nossa querida Jaque, que já deu um início, não deu tempo de falar, disse que ela ia falar 10 minutos, eu tomei o tempo todo. Então ela dá uma palavra final de despedida para vocês e logo após eu estou também me despedindo. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a senhora, a apóstola, que tem dado sua vida por todos nós no ministério, e dizer aos irmãos que continuem, porque a nossa perseverança vai nos dar experiência, e a experiência vai nos dar esperança, e a gente não vai ter problema se a gente ouvir e obedecer os nossos líderes.
Graça e paz. Ela tá falando aí um assunto que eu falei há tanto tempo. Mas eu quero dizer, sabe por que é isso? Eu não estou aqui, é para a glória de Deus, viu? Eu sei que tem pessoas te cobrindo o coração para que isso que você não mude, para você que se conserve assim fiel. Mas eu quero dizer para você que quando eu comecei fazendo os vídeos, que entrei em todos os grupos do meu ministério, o grupo dela, eu acabava de colocar o vídeo, daqui a pouco ela já tinha ouvido o vídeo, já colocava o comentário do vídeo, sempre se destacou para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Que o Senhor continue te sustentando nessa fidelidade. Amém. E eu não vou citar o nome de tantas outras, porque não é ela a única fiel, graças a Deus. Graças a Deus. Em todos os grupos eu encontrei sempre alguém fiel. Então, no grupo dela, ela se destacou na fidelidade. E nos outros grupos eu tenho outras pessoas fiéis que quando chegar a oportunidade eu aceitarei também. Porque eu tenho certeza que Deus nunca me deixou só. Mesmo sendo a parte pesada, o alicerce, a parte que dói, a parte que ninguém gosta, mas sempre Deus me coloca alguém para estar absorvendo e com certeza lá adiante ser minha substituta. Porque ai do líder que não tem substituto. Vocês viram a situação de Josué? Um homem guerreiro que lutou, que foi tão bem sucedido, mas como ele não deixou um substituto, Israel virou um verdadeiro caos. Então, no meio da igreja também é assim. Nós estamos num tempo que sabemos que o Senhor está vindo aí buscar a sua igreja. E eu estou com 72 anos. Mesmo que eu viva 100 anos, mas um líder que não deixa substituto, ele não fez nada. Ele não é que não fez nada, mas ele paralisou aquilo que ele plantou. Então, graças a Deus que eu tenho minhas substitutas. E eu creio que o Senhor vai me dar anos de vida. Mas quando eu estiver já com meus 90, já estou sentadinha olhando a Jaque falando do amor de Deus e olhando, amém, glória a Deus, aleluia. Lá com meus 90, eu só quero ver as vidas que Deus está preparando, fazendo a obra e eu ali participando. Mas é claro que eu não posso de maneira nenhuma desfazer a palavra de Deus. Ele disse que depois dos 70 é enfado e cansaço. Agora, ele também diz que ele renova as forças do cansado e dá energia àquele que não tem nenhum vigor. Por isso que eu estou aqui, porque eu segurei a outra parte. Ele está me renovando, mas 70 anos realmente já é enfado. Mas a força do Senhor tem me feito estar aqui. E eu continuo nessa força e eu acredito que as pessoas que Deus tem para me substituir estão sendo geradas e abençoadas. E eu creio que Jaque é uma delas, né? São muitas que Deus tem para me cuidar e preparar para quando Ele me levar, eu estar com uma equipe maravilhosa trabalhando aqui na terra, fazendo um alicerce, né? Essas que vão me substituir também vão sofrer um pouquinho, que vai ser a parte da base, do alicerce. Mas a gente sofre feliz, saber que está fazendo a parte que o Senhor nos entregou. Só me resta dizer para vocês, não, agora aí eu vou fazer assim. Amo vocês. Glória a Deus. Amo vocês e tenho certeza que o Senhor está com vocês com grande amor a cada dia. E quer dizer para você também que eu tenho um beijo, aquele beijo no coração. Aleluia. Beijo no coração. Glória a Deus. É um beijão no coração.